O conflito entre Alexandre de Moraes e plataformas digitais acaba de atravessar as fronteiras do Brasil. E agora, o ministro do STF está oficialmente no centro de uma disputa judicial dentro dos Estados Unidos. Moraes foi notificado por e-mail sobre uma ação movida pela Trump Media e pela plataforma Rumble na justiça americana. E isso pode abrir um precedente internacional gigantesco. De acordo com o advogado Martin DeLuca, representante das empresas, a Justiça Federal da Flórida autorizou que Alexandre de Moraes fosse citado por e-mail. A partir dessa notificação, o ministro teria um prazo de aproximadamente 21 dias para responder à ação. Caso não responda, o processo pode seguir à revelia nos Estados Unidos. E é justamente aí que a situação começa a ganhar uma dimensão internacional. De um lado está a Rumble, plataforma de vídeos que já entrou em conflito com decisões do STF, envolvendo bloqueios e remoções de contas. Do outro lado está a Trump Media, empresa ligada diretamente ao presidente americano Donald Trump e dona da rede social Truth Social. As empresas alegam que decisões do ministro brasileiro ultrapassam os limites da jurisdição nacional e atingiram a liberdade de expressão em território americano. Isso vai diretamente contra a primeira emenda dos Estados Unidos. Segundo os advogados, Moraes teria agido fora do escopo de suas funções oficiais. A acusação é extremamente pesada e afirmam que ordens emitidas pelo STF impactaram plataformas e cidadãos americanos, entrando em conflito com as leis dos Estados Unidos e principalmente com a primeira emenda da Constituição americana. E isso transforma um embate brasileiro em um caso diplomático e jurídico internacional. Os advogados afirmam que se houver condenação, a justiça americana poderia determinar indenizações financeiras e até execução patrimonial internacional. Enquanto isso, críticos da ação enxergam uma tentativa de pressão política internacional contra o STF brasileiro. Ou seja, o caso ele deixa de ser apenas uma discussão entre redes sociais e passa a envolver soberania, liberdade de expressão, atuação do judiciário e influência dos Estados Unidos sobre a política brasileira. E pela primeira vez, um ministro supremo brasileiro passa a enfrentar uma ação judicial dentro dos Estados Unidos, envolvendo empresas ligadas ao presidente americano. Isso será apenas mais um capítulo da guerra entre Moraes e as plataformas, ou o início de um confronto internacional entre parte do sistema político brasileiro e setores do governo Trump? Porque uma coisa já ficou clara: o debate sobre censura, redes sociais e poder do judiciário brasileiro ganhou outra dimensão. Em pleno ano eleitoral, uma notícia sobre a saúde do presidente Lula voltou a movimentar Brasília. O Palácio do Planalto confirmou que Lula iniciou sessões de radioterapia após retirada de um câncer de pele no couro cabeludo. Isso afetaria a capacidade física do presidente? Pode impactar a campanha de 2026? E qual é a real gravidade do quadro? Segundo o Hospital Sírio-Libanês, Lula iniciou um tratamento preventivo de radioterapia nesta segunda-feira, dia 25 de junho. Os médicos identificaram um carcinoma basocelular, o tipo mais comum e menos agressivo de câncer de pele. Cada aplicação deve durar apenas alguns minutos. Oficialmente, o governo afirma que Lula continuará trabalhando normalmente e manterá toda a agenda presidencial. Mas nos bastidores políticos, o assunto ganhou outra proporção, porque Lula tem 80 anos e a saúde do presidente passou a ser observada com ainda mais atenção em um cenário, em um momento em que ele já sinalizou intenção de disputar novamente a presidência em 2026. Ou seja, qualquer notícia médica envolvendo Lula automaticamente vira uma pauta política. Essa não é a primeira batalha de Lula contra os problemas de saúde. Em 2011, ele enfrentou um câncer na laringe. Nos últimos anos, também passou por outros procedimentos médicos e internações. Mesmo assim, o presidente sempre tentou construir uma imagem de resistência física e disposição política. O problema é que eleição também envolve a questão de percepção. E adversários políticos sabem disso. Toda vez que surge uma notícia sobre a saúde presidencial, crescem debates sobre sucessão, capacidade de campanha e resistência física. Principalmente porque em 2026 promete ser uma das eleições
mais polarizadas da história, e qualquer sinal de fraqueza, de fragilidade, pode se transformar em munição política. Por enquanto, os médicos afirmam que o quadro é controlado, localizado e sem gravidade maior. Mas a verdade é que Brasília já entendeu uma coisa: a saúde de Lula deixou de ser apenas uma questão médica. Enquanto o Brasil ainda tenta entender os bastidores da eleição de 2026, uma movimentação internacional começou a chamar a atenção em Brasília, porque os Estados Unidos agora podem estar entrando diretamente no jogo político brasileiro. E tudo começou com uma possível reunião entre Flávio Bolsonaro e Trump na Casa Branca. O encontro teria sido articulado por aliados próximos ao governo americano. Nos bastidores, nomes como Marco Rubio e Eduardo Bolsonaro aparecem ligados à aproximação, mirando eleições presidenciais do Brasil. E isso muda completamente o peso político da disputa, porque não seria apenas uma eleição nacional. Trump não é mais um ex-presidente americano. Hoje, ele representa um símbolo político mundial da direita conservadora. E um encontro oficial com um membro da família Bolsonaro envia um recado muito forte: existe apoio internacional sendo construído, principalmente para o eleitorado conservador. E isso fortalece a imagem de continuidade do Bolsonaro no cenário global. Alguns analistas que foram citados na reportagem acreditam que essa aproximação pode trazer 3 efeitos principais. Primeiro, fortalecer a imagem internacional de Flávio. Segundo, mobilizar ainda mais a base conservadora. E terceiro, reposicionar o debate político brasileiro dentro de uma disputa ideológica global. Na prática, a narrativa deixa de ser apenas direita contra esquerda e passa a ser Brasil alinhado aos Estados Unidos conservadores, ou ao modelo defendido pela esquerda latino-americana. A reportagem também lembra que existe um clima de tensão crescente entre os setores do governo americano e decisões recentes do Brasil, principalmente em temas como liberdade de expressão nas redes sociais e a atuação do STF, segurança pública e combate ao crime organizado, e interesses estratégicos envolvendo minerais brasileiros. Ou seja, o encontro não teria apenas valor simbólico, ele pode representar o início de uma articulação política muito maior. Estamos vendo apenas uma reunião diplomática ou o começo de uma aliança internacional? Porque uma coisa é certa: quando Washington começa a olhar para Brasília, o jogo político muda de tamanho. Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. Espero que vocês gostem. Deixe seu comentário, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal e até a próxima.